Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer a revisão do nosso capítulo 2, que foi estudado, né, nas últimas aulas, né? Então, vou fazer a revisão apenas desse capítulo, porque vai ser o capítulo que eu irei cobrar na nossa próxima avaliação. Então, o capítulo 2 ele vai falar sobre o urbano, o rural e a economia brasileira. Vamos conhecer agora as principais características dos espaços rural e urbano brasileiro. No espaço rural, existem grandes propriedades agropecuárias equipadas com maquinário sofisticado e técnicas modernas de produção. Muitas dessas propriedades elas estão voltadas para a produção de gêneros destinados ao comércio externo e à indústria. Já com relação ao espaço urbano, é formado tanto por pequenas áreas urbanas, como também povoamentos e vilarejos, quanto por cidades de diversas extensões, que são conhecidas como as metrópoles, né, e as megalópolis. O Brasil, ele abriga cidades pequenas, médias e também grandes, com um número variado de habitantes. Em nosso país, a sede do município está localizada na área urbana, ou seja, na cidade. A interferência entre o rural e o urbano, a interdependência. As atividades econômicas realizadas tanto no campo quanto na cidade, elas estão inteiramente interligadas, né? Pois a cidade ela depende do que é produzido no campo, por sua vez, depende do que é produzido na cidade. Então, essa interdependência entre o meio rural e urbano, ele ocorre pela relação das atividades econômicas, tanto com relação às pessoas que vivem em cada um desses espaços, né? As pessoas que vivem no campo e as pessoas que vivem na cidade. Então, as pessoas elas têm essa interdependência, né, entre esses dois espaços. Por exemplo, a interdependência entre esses dois espaços, eles costumam ser intensificados como? Através do aumento da produção industrial, que leva mais uma demanda de mão de obra, e também uma demanda maior de matéria-prima, que é extraída do campo, né? Então, consequentemente, os agricultores eles necessitam aumentar a sua produção para abastecer a indústria, né? Conforme a indústria depende dessa matéria-prima, então o campo também ele vai precisar de um suporte maior para poder suprir a necessidade daquela indústria. Então, há essa interdependência. Então, os produtores rurais, por sua vez, eles utilizam novas tecnologias que também são produzidas nas cidades. Para o quê? Para que haja aumento na produtividade, né, no campo, para que essa matéria-prima chegue nas indústrias e, a partir daí, se transformem, né, em novos produtos. Mas também no campo, ele, como eu falei na última aula, né, ele tem esses contrastes, né? Esses contrastes no campo brasileiro. Então, o contraste tecnológico no campo brasileiro, ele ocorre em função da disponibilidade de recursos e do tamanho das propriedades, do modo que as propriedades dos fazendeiros ricos contam com o uso maior de tecnologia. Então, esses contrastes, essas diferenças, elas se resultam a partir, né, da extensão da propriedade e do dono dela, né? Então, os fazendeiros, os que detêm maiores recursos e maiores extensões de terra, então eles vão ter também melhores tecnologias para o campo para aumentar a sua produtividade. Já com relação aos pequenos produtores, né, da agricultura familiar, por exemplo, eles vão contar apenas com uma pouquíssima ou praticamente nenhuma tecnologia, de modo que isso também afeta diretamente na produtividade, né? Então ele só vai ter o que? A força de trabalho das pessoas. Então, a partir daí já há essa diferença, né? Por ele não ter esses recursos, então sua produtividade, consequentemente, ela vai ser inferior com relação ao dos grandes produtores rurais. Como falamos do campo, então vamos conhecer como é a estrutura fundiária da terra, né? A estrutura fundiária, vamos entender o que é ela, né? É a forma como as propriedades rurais elas estão distribuídas e organizadas no território
de um país, de acordo com seu tamanho. No Brasil, por exemplo, a estrutura fundiária apresenta uma concentração de grande quantidade de terras em posse de um pequeno número de proprietários rurais. Então, essa desigualdade, essa desigual distribuição das terras, né, em posse de um pequeno número de proprietários rurais. Então, por exemplo, a maioria das terras, né, do nosso país, elas estão concentradas nas mãos de poucos, que são o quê? Os grandes fazendeiros. E a minoria, que são os trabalhadores rurais, né, é o que detém uma menor quantidade, né, de terra para se trabalhar. Então, atualmente, a concentração fundiária no país é intensificada pela atuação econômica de vários pequenos proprietários rurais. Em geral, esses agricultores eles acabam sendo forçados a vender suas terras a grandes proprietários rurais ou entregá-los aos bancos, como uma forma de pagar suas dívidas. Nessas condições, amplia-se a concentração de terras em posse de um número reduzido de pessoas, que são o quê? Os grandes proprietários, justamente por esses pequenos proprietários não terem condições de comprar, então eles se submetem a esses grandes proprietários. Então daí já se vê essa desigualdade, né? A distribuição de terra, né, concentrada nas mãos de poucos, que são o quê? Os grandes proprietários rurais, e uma pequena parte nas mãos, ou às vezes nem sequer nas mãos dos pequenos trabalhadores rurais. Então, essa desigualdade é totalmente vista a partir desse ponto, né, dessa má distribuição da terra. A estrutura fundiária. O que é essa estrutura fundiária? É uma forma como estão distribuídas as propriedades rurais e agrícolas. Como ela pode ser classificada? Equilibrada, que é quando essa distribuição de terra ela é dividida, né, de forma igual, ou concentrada, como eu falei anteriormente, onde essas pequenas propriedades, né, ou onde poucas propriedades ocupam mais espaço do que a maioria das propriedades. Aqui é um exemplo dessa figura que mostra, né, um homem rico, que é o que deve ser um fazendeiro, uma grande extensão de terra só para ele e suas riquezas, enquanto que as pessoas estão reivindicando, né, que são que os movimentos sociais, né, sem terra, o MST, reivindicando apenas um espaço para poder viver e poder produzir. Agora vamos falar um pouco sobre a indústria e a urbanização no Brasil. Então, os processos de urbanização no Brasil, ele teve início no século XX. A partir do processo de industrialização, que funciona como um dos principais fatores para o deslocamento da população da área rural em direção à área urbana. Até 1960, o Brasil era um país de população predominantemente rural. Até o final do século XIX, a atividade industrial no Brasil era pouco expressiva. Resumindo, as indústrias de bens de consumo não duráveis, como tecido, roupas, fumo e bebidas. Esses setores da economia começam a ganhar força ao longo do século XX, por meio de uma série de medidas governamentais. Entre essas medidas estão principalmente a criação de indústrias de base, como as refinarias de petróleo e siderúrgica, e também de bens de produção duráveis, como indústria de automóveis, eletrodomésticos e móveis, além de investimentos em setores de infraestrutura, como transporte e energia. A intensificação da atividade industrial ela veio a partir da metade do século XX, né? Onde estimulou o crescimento e o aperfeiçoamento do parque industrial brasileiro. Além disso, incentivou também a produção nacional de muitos produtos que antes eram importados. Então, a partir daquele momento, passaram-se a se fabricar no Brasil esses produtos, né? Então, esse processo foi chamado de industrialização por substituição das importações. Então, a industrialização, além de ter sido uma atividade econômica que veio para intensificar a economia do nosso país, ela também
foi o que impulsionou o crescimento, né, e a urbanização do nosso país, onde as pessoas elas viram como uma das possibilidades de trabalho a indústria, né? Então, muitas pessoas elas saíram do campo para em busca para ir morar na cidade, justamente, né, por conta dessa industrialização, por conta da indústria. Então, a indústria também ela necessitava de uma grande mão de obra, né? Então, a questão da industrialização no nosso país e esse êxodo rural através da indústria foi também o que resultou, né, a urbanização do nosso país, certo?